Boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu não sei como dizer o nome desse russo, Itirin Alexandrovich Sorokin. Eu realmente não sei como falar o nome dele, mas eu sei que ele foi um sociólogo que se mudou da União Soviética em 1923 para os Estados Unidos. E em 1930, ele recebeu um convite do reitor da Universidade de Harvard para trabalhar na instituição. E por que eu estou falando dele? Porque ele escreveu um livro mostrando que nenhuma civilização pode perdurar quando 1/4 de seus casamentos acabam em divórcio. Ele havia constatado que em 1910, 10% dos casamentos nos Estados Unidos acabavam em divórcio e que esse número tinha subido para 25% em 1948. Hoje, o divórcio nos Estados Unidos é maior do que 50%. Muita gente repudia casamento e a opção moderna é a coabitação, ou morar juntos, mesmo entre os ditos cristãos. Cristãos devem aprender a viver com base na palavra de Deus e não nos modismos do mundo. Cristãos foram chamados por Deus para caminharem num passo bem diferente do mundo. Mas divórcio não é somente algo contemporâneo. Nos tempos de Jesus e até mais de 1000 anos antes dele, já havia divórcio. E eu estou falando de divórcio porque nosso texto de hoje é Marcos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 12. E lá também trata desse tema. Ainda que a ênfase de Marcos seja dar uma sequência no projeto de Deus em tornar os pescadores de peixes em pescadores de gente. Diria mais, bons e humildes pescadores de gente. Vamos então orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, ainda que virtualmente, para poder contemplar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, aprender a ser um discípulo humilde, aprender a ser servo no Teu reino e de uma forma que agrada o Senhor e que beneficia toda a nossa sociedade, especialmente os nossos irmãos e irmãs, a saber, aqueles que já creram no Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por estarmos aqui. Eu espero, Pai, que essa palavra mexa com os nossos corações. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. O texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 1, começa assim. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Ficar sozinho com os seus discípulos era uma tarefa difícil para Jesus. As multidões persistiam em estar com ele, desfrutar da cura e do poder que só ele tão generosamente concedia por causa da sua compaixão. Aqui, mais especificamente, a multidão se beneficiava da autoridade e da disposição que ele tinha ao ensinar. Logo no começo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus ensinava numa sinagoga em Cafarnaum, as pessoas presentes ali ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. E o texto diz, no versículo 22, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade. Jesus não perdia a oportunidade para ensinar, afinal de contas, como ele mesmo disse, foi para pregar o Evangelho, foi para pregar que eu vim. Mais do que curar ou expulsar demônios, ensinar era prioridade para Jesus. Toda igreja, toda comunidade cristã deveria ter isso em mente. O ensino das Escrituras deve ser da mais alta importância. Se o líder da igreja não teve a oportunidade de estudar formalmente a Bíblia, incentive ele a frequentar workshops, participar de conferências. Hoje há muitos cursos online de boa qualidade, há também muitos bons livros e, em razão da tecnologia, vários destes livros podem ser adquiridos por um excelente preço em um formato digital. O pastor não tem computador? Invistam nisso. A igreja não tem um projetor? Se isso for ajudar na didática e no aprendizado dos irmãos da igreja, considere investir nesses equipamentos. Eles são mandatórios? Claro que não. Mas tampouco é mandatório que seja somente o pastor que ensine em todos os cultos.
Mandatório é um culto que seja agradável ao nosso Deus, em torno da palavra dele, em louvor ao Pai por tão grande amor, em gratidão a Jesus pelo imenso sacrifício na cruz, no proceder e no poder do Espírito Santo. O texto nos diz que Jesus deixou Cafarnaum em direção à Judéia. Nós sabemos, pelos textos que virão, que Jesus estava indo para Jerusalém e que fica na Judéia. E ele não vai sozinho e nem somente com os discípulos. Ele está acompanhado de muita gente. Aqui um mapa de Israel nos tempos de Jesus. E essa seta mostra a origem da viagem de Jesus e o destino final dela, que é Jerusalém. É onde Jesus será sacrificado em nosso benefício. Nos tempos de hoje, uma viagem dessa a pé, ela demoraria aí, sem parar, entre 35 e 40 horas, dependendo da escolha do caminho. E nessa multidão que Marcos relata, também tinham fariseus, judeus religiosos que diziam seguir a Bíblia hebraica, mas davam mais atenção às suas próprias tradições do que propriamente à palavra de Deus. E sobre eles, Jesus disse no capítulo 7, versículos 6 e 8. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Estes fariseus, eles vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher? Percebam que, ainda que a pergunta fosse sobre divórcio, o interesse dos fariseus era outro. Era apanhar Jesus numa armadilha. Eles não perguntaram para aprender. Eles perguntaram para testá-lo, para pô-lo à prova. Como fez a serpente no jardim do Éden. Ela engajou uma conversa com Eva a partir de uma pergunta. Que ela, a serpente, não tinha interesse nenhum em qual resposta Eva daria. O que ela queria era tentar Eva, que infelizmente cedeu. Jesus, pelo contrário, logo percebeu a emboscada que os fariseus queriam colocá-lo. Mas que tipo de tocaia, de armadilha foi essa? Eu especulo que uma possibilidade aqui é a tentativa de mostrar Jesus como alguém intolerante e assim colocar o povo contra ele. Como assim? A possibilidade e a permissibilidade do divórcio não eram questionadas no tempo de Jesus. A polêmica daqueles dias era definir os motivos para um divórcio legítimo, um divórcio que estivesse debaixo da legalidade. O texto de Deuteronômio 24, os versículos 1 e 2, diz assim: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Perceba aqui na nossa versão as palavras em negrito no slide. Ele descobriu algumas coisas vergonhosas da parte dela. O que eram essas coisas vergonhosas? O que eram essas coisas? Os judeus da época de Jesus se dividiam entre duas escolas nesse assunto. Por um lado, tinha o Rabi Shammai, que ensinava que o divórcio era permitido apenas com base em pecados relacionados à imoralidade sexual. Mas a consideração do Rabi Hillel era bem mais popular. Qualquer coisa que desagradasse o marido poderia servir como base para o divórcio. Queimou a panela? Pode divorciar. Não fez o que o marido pediu? Pode divorciar. Não gostou da atitude da esposa? Pode divorciar. Então, como eu disse, eu especulo que uma possibilidade da armadilha pensada pelos fariseus foi de colocar Jesus numa posição contrária à popular. E aí, ele perderia toda a simpatia que havia construído com o povo. Mas uma outra possibilidade, mais uma vez especulação minha, porque o texto não deixa explícito essas ideias, é que a resposta de Jesus poderia chegar aos ouvidos de Herodes Antipas, que era o governador da região da Judéia. Ele já tinha executado João Batista a pedido da sua esposa, da sua mulher. E ele poderia fazer algo semelhante com Jesus. Olha lá em Marcos 6, versículos 17 e 18, nós lemos:
o rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contrário à lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Talvez a armadilha fosse exatamente isso: deixar que os ouvidos sensíveis de Herodes e de sua mulher escutassem o ponto de vista de Jesus. E então eles pudessem acabar com a vida de Jesus, como fez com o de João Batista. Então, por um lado, Jesus poderia ter sua boa fama virada ao avesso. Por outro lado, a resposta de Jesus poderia cutucar Herodes e a sua mulher. E aí, provocá-los a cortar mais uma cabeça. Mas Jesus não dava suas respostas pensando numa boa política. O objetivo de Jesus não era que todos saíssem satisfeitos com a resposta dele ou que as pessoas saíssem ofendidas com ele. Jesus tem um compromisso com a verdade, mas nunca sem faltar com graça, com amor e com justiça. Então, Jesus, o divórcio deve ou não deve ser permitido? Guarde bem essa palavra, permitido. Marcos 10:3 diz: o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Uma das coisas que eu mais admiro em Jesus é essa perspicácia dele para evidenciar a raiz dos problemas. É a esperteza, a inteligência, a percepção dele em mostrar o X da questão. Eu fiz uma pós-graduação em aconselhamento e boa parte do programa foi destinado à aquisição de conhecimento e experiência para termos essa percepção de buscar a raiz do problema. E para fazer isso, fomos treinados para fazer boas perguntas. Como é que eu gostaria de ter essa percepção de Jesus e saber fazer, sem rodeios, essas perguntas certeiras? Aqui, em contraponto com a pergunta dos fariseus, que era: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher? Jesus responde com uma pergunta: o que Moisés ordenou? O que Moisés mandou na lei a respeito do divórcio? Perceba que nesse slide aqui eu troquei a versão bíblica, eu estava usando a nova versão transformadora e todos os versículos, os outros são, mas porque aqui eu queria destacar o verbo grego que nós traduzimos por ordenou. Os fariseus, eles perguntam: Jesus, é permitido? Jesus responde com uma pergunta: fariseus, o que foi ordenado por Moisés? Esse grupo de fariseus respondeu. Ele o permitiu. Responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Dizer que Moisés permitiu o divórcio é uma interpretação de Deuteronômio 24, mas uma interpretação inadequada. Você tem uma Bíblia em suas mãos? O celular? Se não, use a ferramenta da nossa plataforma online. Tem uma aba acima no chat escrito Bíblia. Abra lá em Deuteronômio 24, que é o texto que Jesus e os fariseus têm usado aqui como base para a conversa deles, para esse diálogo, para essa discussão. Percebam ali que do versículo 1 ao 4 de Deuteronômio 24, não há uma ordem e nem uma permissão explícita para o divórcio. O que Moisés escreveu? Ele presumiu uma situação e a regularizou. O objetivo da lei aqui é que não houvesse abuso do cônjuge depois que o divórcio tivesse acontecido. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 24, os versículos 3 e 4 agora. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. De fato, perceba do versículo 1 ao 4 que o divórcio não é a questão principal da conversa. A questão principal é que o primeiro cônjuge de uma mulher divorciada não pode se casar novamente com a ex-mulher. O texto, como escrito por Moisés, não apresenta o divórcio como uma ordem. Tu divorciarás do seu cônjuge quando... Também não foi uma prescrição. Quando isso e aquilo acontecer, você pode ou deve se divorciar de seu cônjuge.
Então, o que está escrito? Moisés presumiu um divórcio. Olha, aconteceu, tá? Mas agora, o homem que escreveu essa carta de divórcio não pode mais tê-la como esposa. Mas os fariseus precisavam descobrir o que Deus havia ordenado, não o que Moisés havia permitido. E por isso, ele começa dizendo: Jesus, porém, disse: Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm um coração duro. A primeira questão que precisamos lidar agora é com essa palavra, mandamento. Afinal de contas, era um mandamento ou não era? Entenda que se Jesus disse que era um mandamento, então era um mandamento. Mas exatamente qual era o mandamento? Eu concordo com Francis, um teólogo anglicano, que disse: o mandamento, essa é a palavra grega entolé, que traduz mandamento, de Moisés, deve se referir a toda sentença longa, ou seja, do versículo 1 ao versículo 4. Semelhante a isso é quando Jesus fala sobre a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é porque o rótulo desses 5 livros seja lei, é que ali somente tem material legal. Gênesis, por exemplo, faz parte desses 5 livros que formam a lei, mas ele mal tem material legal, de legalidade. Aliás, em Gênesis, a lei ainda nem havia sido dada para o povo de Israel. A segunda questão para ser analisada no texto é sobre o coração duro. Esse trecho das Escrituras de Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, esse mandamento, ele foi escrito por causa do coração duro do homem, do ser humano. E o que é esse coração duro? Entre a perfeita criação de Deus e os nossos dias, houve algo que interferiu no nosso relacionamento com o Criador. E o que foi? Foi pecado. E o pecado, além de atrapalhar nosso relacionamento com Deus, também atrapalha o nosso relacionamento com o próximo, ainda mais com os que estão bem próximos, como o nosso cônjuge. E o pecado, ele produziu uma condição no nosso coração de incredulidade à palavra de Deus. E se rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos também a vontade dele. Consequentemente, fazemos as coisas do nosso jeito. Num coração duro, não há espaço para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vale mencionar que na Bíblia, esse tipo de linguagem, coração duro, é primariamente usada na atitude das pessoas contra Deus e não na forma como as pessoas se tratam. Em outras palavras, Moisés escreveu esse mandamento por causa da atitude das pessoas contra Deus. A questão não era a atitude dos maridos contra as esposas ou das esposas contra o marido. Era do ser humano contra Deus. Em outras palavras, o divórcio existe porque o pecado existe. E se alguém quiser aprender sobre o casamento, o foco não é a licença que Deus deu por causa do nosso coração duro. O foco não está em Deuteronômio 24, mas no começo de Gênesis. Citando aqui o teólogo James Edwards, dá uma olhada. A intenção divina para o casamento não pode ser determinada de um texto sobre divórcio. Exatamente. Por isso, Jesus vai para o início de tudo. Mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Depois de Jesus ratificar que o homem e a mulher possuem a mesma dignidade, ambos foram feitos por Deus à sua imagem e semelhança, é dito que o homem deixava pai e mãe. E aqui deixar é uma palavra bem forte. No grego, o verbo aqui tem um prefixo que intensifica a ação de deixar. O homem larga, deixa para trás seu pai e sua mãe. Mas isso não significa que ele deixava de honrar seus pais. Mas algo que mudava drasticamente era a relação de submissão que ele tinha com seus pais. Então, depois de deixar pai e mãe,
o homem se une à sua mulher. Eles ficam juntos, eles estão colados um no outro. Eles se tornam um só. Não existe nenhum relacionamento humano que tenha essa força. No Brasil, o laço matrimonial é culturalmente muito forte. A mãe tem supremacia. Parte disso é reflexo das raízes católicas romanas do nosso país. Como o adesivo que eu já li em diversos caminhões e também em carros. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Essa união que biblicamente só existe entre um homem e uma mulher expressa a unidade que também vemos em Deus. Pai, Filho e Espírito são Deus. Homem e mulher, quando casados, são um só. E uma vez que já não são dois, mas um só, Marcos apresenta o clímax desse trecho. Que ninguém separe o que Deus uniu. É nessa afirmação que se encontra a singularidade do significado do casamento. A ideia de se tornar um só, ela já era conhecida na antiguidade. Mas agora, a ideia é que essa união foi Deus quem fez. Isso sim era único. E sobre essa afirmação, Sproul ele disse: essa declaração é tão simples e direta que nós poderíamos esperar a igreja cristã estar completamente unida na sua visão de casamento e divórcio. Porém, não é bem assim. Hugh Sproul também disse isso, não é bem assim. Infelizmente não é bem assim. Quando eu preparava essa mensagem, cheguei a pensar em apresentar as 4 diferentes perspectivas sobre o divórcio e o novo casamento, pelo menos as 4 mais conhecidas. Entretanto, até aqui, nessa série que nós temos estudado o Evangelho de Marcos, nós temos focado em mostrar as intenções, os significados e as aplicações de Marcos, sem muitas comparações com os outros evangelhos. E nesse assunto, por exemplo, Marcos e Lucas não apresentam nenhuma razão pela qual um homem ou uma mulher poderia se divorciar ou deveria se divorciar do seu cônjuge. Ao contrário de Mateus, que escreveu, veja só, Mateus 19, versículo 9. E eu, Jesus dizendo, lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Eu não vou entrar nos detalhes dessa questão hoje, porque isso exigiria mais tempo. Levar em consideração aqui a cláusula de exceção como ela é conhecida, requer também responder outras perguntas do tipo: por que Marcos e Lucas não apresentam essa cláusula? Como ficaram os leitores de Marcos e Lucas antes de termos juntos os livros e as cartas inspiradas por Deus? O que veio a ser o Novo Testamento. Isso tem a ver com o público para quem eles escreveram? Por que o público de Mateus precisava conhecer a cláusula de exceção? Qual a relação entre os evangelhos? São muitas as perguntas para compreendermos nos pormenores a questão do divórcio e do novo casamento. Inclusive, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Eu acredito que Marcos não colocou a cláusula de exceção porque a ênfase dele era destacar o relacionamento conjugal como parte do plano de Deus no projeto de fazer discípulos. Qualquer discípulo? Não. Discípulos que entendessem, que entendiam o perigo de serem autossuficientes, orgulhosos. Ou seja, o projeto de fazer discípulos humildes. Discípulos humildes, como vimos na semana passada, que servem ao Senhor segundo as orientações de Deus, conforme o paradigma de Deus. Tem que ser o último e não o primeiro. Ou seja, ele serve a todos. Não marginaliza as pessoas, especialmente as que a sociedade mais ignora, mais ridiculariza, menos se importa. O discípulo humilde, ele não inveja e não faz facções. Ele busca viver em paz uns com os outros. É inclusive assim que Marcos termina o trecho que vimos na semana passada. Interessantemente, o próximo trecho de Marcos também lida com o assunto da humildade. Olha só, Marcos 9, de 14 a 50, que nós vimos na semana passada, tem como tema humildade.
O texto que nós veremos daqui 2 semanas, Marcos 10, dos versículos 13 a 31, também fala sobre humildade. Sobre o que vocês acham que Jesus está falando em Marcos 10, de 1 a 12, o nosso texto de hoje? Humildade? O discípulo humilde, ele busca a paz. O discípulo humilde, ele não resolve os conflitos do seu casamento tendo o divórcio como instrumento de resolução. O discípulo humilde não busca separar aquilo que Deus uniu. Discípulos casados não se separam para servir a Deus. Interessante nós nos lembrarmos de Marcos 3, versículos 31 a 35, quando alguém foi avisar Jesus que a mãe dele e os seus irmãos estavam à sua procura. E na ocasião, o que Jesus respondeu? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele termina esse trecho dizendo, quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Marcos 10, 29 a 30, como eu disse, a gente vai estudar esse texto daqui 2 semanas. Jesus diz, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão vida eterna. Percebam que em nenhuma dessas ocasiões existe qualquer indício que o marido deveria deixar a sua esposa para fazer a vontade de Deus. Ou deixar o marido para fazer a vontade de Deus. Menos ainda é deixar o marido ou a esposa para fazer a sua própria vontade. Por quê? Um casal não é 1 mais 1 que é igual a 2. Um casal é 1 vezes 1 que é igual a 1. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Marcos não relata qual foi a reação, a resposta dos fariseus sobre o seu ensino. Ele diz que Jesus estava em casa e o assunto foi trazido à tona para Jesus. Qual foi a resposta dele? Jesus respondeu, quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. Jesus ensina algo inédito aos seus ouvintes aqui. De acordo com a lei judaica, a mulher casada adulterava contra o seu marido quando tinha uma relação conjugal com outro homem. Note bem, ela adulterava contra o seu marido. Mas o homem, fosse ele casado ou não, quando tinha uma relação com uma mulher casada, ele adulterava contra o marido dessa mulher, não contra a mulher. Então o que Jesus faz aqui? Ele coloca a dignidade da mulher onde precisava estar. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês se lembram? O homem que se divorciar da sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério sim, contra a mulher. Da mesma forma, a mulher que se divorcia do marido e se casa com outro homem, também comete adultério contra o homem. É bem provável que esse parágrafo, ou versículo 12, não fosse as palavras de Jesus, mas parte da narrativa de Marcos, visto que ele é o único dos evangelistas que faz essa consideração. Além de, se vocês se lembram, ele ter escrito para um público gentílico romano. Em Roma, as mulheres pediam divórcio. Entre as mulheres judias, ainda que fosse permitido, esse conhecimento parecia ser muito pouco difundido. Afinal de contas, Zambélia, o divórcio é legítimo? Quando é legítimo? Eu posso me divorciar do meu cônjuge? Essas perguntas são semelhantes à pergunta que pôs Jesus à prova nesse trecho. É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Nenhum casamento deveria começar com a possibilidade de terminar. Essa nunca foi a vontade de Deus para todos os homens e para todas as mulheres, mas especialmente para os homens e mulheres que já reconheceram Jesus Cristo como quem Ele verdadeiramente é, o Messias, o Salvador. Vergonhosamente,
cristãos têm buscado a solução que Deus disse odiar. Veja só. Malaquias, capítulo 2, versículos 15 e 16 diz o seguinte: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Como eu disse, pessoas divergem na abordagem do divórcio e novo casamento. Pessoas estudiosas, pessoas piedosas. Eu tenho alguns mestres que pensam diferente um do outro. Esse é um assunto muito complicado e sobre isso, mais uma vez, Sproul ele disse: os líderes da igreja precisam da sabedoria de Salomão para aplicar esses princípios às situações da vida real. Mas o fato de ser complicado não significa que deveria ser negligenciado nas igrejas. Entender o casamento biblicamente é importante para não perdermos de vista o tipo de discípulo que Deus quer que nós sejamos. Se você é casado, entenda que a sua caminhada ela é coletiva e não há espaço para separação. Se você é solteiro, entenda que a escolha do seu cônjuge é a segunda decisão mais importante da sua vida. E ela perde somente para a sua decisão de ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Se você é viúvo, entenda que você é livre para se relacionar com um novo cônjuge, desde que seja do Senhor. Se você já passou pelo doloroso processo do divórcio, entenda que sua filiação por Deus não cessou. Seu nome não foi apagado do livro da vida. Jesus não deixou de ser seu Salvador, se é que você um dia creu em Jesus Cristo. Se você está considerando divórcio, peça ajuda. Peça ajuda de uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus. Eu sei que o desejo do Senhor Deus não é o divórcio. E a especialidade dele é restauração. Seja lá qual for o seu estado civil. A verdade é que sem o devido conhecimento da palavra de Deus, não podemos desfrutar da comunhão que Ele nos oferece. Sem a palavra de Deus, não podemos odiar o divórcio. Porque sem ela nós nem sabemos o que Ele odeia e o que Ele ama. Sem a palavra dele, não é possível sermos o discípulo humilde que, segundo Jesus, receberá a terra por herança. Igrejas que preparam seu povo para destacar o que Deus destaca, possuem casamentos mais fortes. Essa geração perdeu o valor que Deus dá para o casamento, que é a fundação de qualquer sociedade humana. Mas ainda que o mundo decida extinguir o casamento, que nós nos agarremos firmemente à santa palavra de Deus. O casamento, quando experimentado debaixo da orientação de Deus, se torna o relacionamento mais gostoso que um ser humano pode ter. Vamos hoje pedir ao Senhor que Ele nos ajude a sermos discípulos humildes. Senhor, de fato precisamos da sua ajuda, precisamos do seu auxílio. Sem o Senhor, qualquer relacionamento nosso fica fragilizado, especialmente, Pai, aqueles que passam mais tempo conosco. E ninguém mais do que o nosso próprio cônjuge, que aliás nós amamos, mas provavelmente também a pessoa que nós mais ofendemos. Pai, que o divórcio seja uma opção longe de qualquer relacionamento que tenha o Senhor como centro. Seja inalcançável. Que o casal busque sempre, coletivamente juntos, buscar as soluções na sua palavra, buscar soluções com pessoas que podem auxiliá-los a entender melhor a sua vontade, a entender as soluções dos conflitos que existem. Pai, nos ajude, porque nós queremos ser discípulos humildes, discípulos que fazem a tua vontade, discípulos que pensam como o Senhor pensa, discípulos que têm a sua vontade em primazia no coração. Pai, nos ajude. Sem o Senhor, nós estamos perdidos. E obrigado por ter preservado a tua palavra e podemos desfrutar dela, como nessa ocasião. Senhor, continue nos protegendo do que tem acontecido no mundo com relação à pandemia
do coronavírus. Nós confiamos no Senhor e temos esperança, Pai, de que tudo isso um dia ficará melhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana.